E aí, pessoal, bora aprender um pouquinho sobre Go? Bom, se você não tem experiência nenhuma, fica tranquila. Esses vídeos vão ser passo a passo, onde a gente vai começar com a teoria e no final do vídeo a gente vai conseguir começar uma parte um pouquinho mais prática para a gente poder fixar o que a gente aprendeu durante o vídeo. Então, inicialmente a gente precisa entender alguns conceitos básicos sobre a linguagem, principalmente porque ela foi desenvolvida. Ela foi desenvolvida pelo Google a partir de 2007, porém ela só foi lançada para ficar pública em 2009, mas inicialmente foi desenvolvida no intuito de ter uma linguagem muito tipada, e uma linguagem também bastante performática, e além disso, a simplicidade dessa linguagem. A gente tinha, por exemplo, na época o Python, que era uma linguagem que não tão tipada, mas era uma linguagem muito rápida de se aprender e iniciar a programar, mas o maior problema do Python em si, até hoje, é a questão da performance dele. Então, o Go acabou combatendo isso por ser uma linguagem simplificada de aprender, o tempo de aprendizado é muito curto, e também a performance dele é muito superior a Python, por exemplo. A gente acaba utilizando bastante essa questão de Go, principalmente em desenvolvimento em nuvem, também microserviço a gente usa bastante, e quando a gente precisa rodar aplicações pesadas, por ela ter uma performance bem elevada, ter uma tipagem muito forte, ela evita essa questão de erros e ainda tem um processamento muito rápido. Outro lugar também que a gente utiliza bastante é a questão de DevOps. Por exemplo, Kubernetes foi desenvolvida toda em cima de Go. Então, diversas ferramentas em Go. Para a gente poder iniciar os trabalhos com Go, a gente tem que ter uma IDE de preferência. Então, eu sugiro e recomendo o VS Code, um pouquinho mais fácil. E a gente só instala a extensão de Go, que é bem tranquilo, e a gente já consegue iniciar a questão da programação. E agora um pouquinho em relação a projetos. O primeiro que a gente vai desenvolver, geralmente quando a gente inicia uma nova linguagem, a gente acaba programando Hello World, printando o Hello World a primeira vez. Mas como a gente está trabalhando em Go, a gente vai printar o Hello Go inicialmente. É bem tranquilo, não tem muito segredo, mas eu queria destacar um pouquinho. Todo sistema que a gente programa em Go sempre vai ter um arquivo chamado main.go, que é onde vai rodar todo o seu sistema. Todas as funções principais vão estar aí dentro. Então, ele é o arquivo mais importante para a gente poder rodar. Geralmente a gente tem que declarar todo o arquivo que a gente cria, a gente declara, então dá esse package main. Então, a gente basicamente está dizendo que esse é o arquivo principal, quando a gente acaba usando essa função. Logo em seguida, a gente acaba importando o FMT. O que que seria esse import? Import é quando eu estou pegando uma ferramenta externa de outro lugar. Então, se eu desenvolver uma ferramenta, eu consigo carregar isso e você consegue consumir. Então, esse FMT é muito utilizado para a gente poder printar informações na tela. Então, por isso a gente acaba importando essa ferramenta. Então, a maioria dos códigos a gente vai perceber que tem esse import. Também pode acontecer de ter outros imports para a gente desenvolver alguma aplicação, mas esse é o import inicial, mais básico, que a gente vai trabalhar. E como eu falei que esse main.go a gente acaba inserindo todas as funções dentro dele e trabalhando, então como que funciona isso? A gente vai declarar uma função main inicialmente, e dentro dessa função main a gente vai inserir todo o nosso código em questão do que a gente está consumindo e do resultado final que a gente quer. Então, por exemplo, eu faço função main e dou um fmt.println. Esse fmt ponto que eu coloquei aí, eu basicamente estou puxando o import do fmt, que é para eu poder printar isso. E esse ponto println, se eu só colocar o print, por exemplo, não funcionaria igual o Python, que quando eu dou o print, ele aparece a resposta. Até funcionaria, mas no terminal ele não apareceria embaixo, apareceria do lado do que a gente está escrevendo. Então ele acaba não sendo muito eficiente. Então por isso a gente usa esse println, para o resultado final aparecer embaixo. Então, esse é o código que eu fiz. Embaixo eu mostro um pouquinho como que roda isso daí também. Então, eu dou esse go.rooming.go, que é basicamente eu estou iniciando a minha aplicação. E minha resposta é o hello go dentro do meu print. Aí é um pouquinho sobre os conceitos básicos, mas eu já vou entrar no VS Code para a gente fazer isso junto.
Bom, então aqui a gente está dentro do VS Code. Eu já estou com a extensão do Go instalada dentro do meu computador. Então ela já está instalada já, mas não tem muito segredo, é só a gente entrar aqui e poder clicar em instalar. Eu tô dentro da minha pasta já que eu criei na minha área de trabalho, chamada Zero to Go, e vou criar um arquivo main, vou criar uma pasta sobre a aula de hoje, aula um. E dentro dessa aula um, eu vou inserir um arquivo chamado main.go, que é do mesmo jeito que eu expliquei em relação ao que a gente estava desenvolvendo. Inicialmente a gente vai fazer o package main, que é o package main, para declarar que esse é o pacote principal, que vai rodar todos os meus arquivos aqui dentro. É, Logo em seguida, a gente vai importar a questão para poder printar na tela, que é o FMT, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para poder printar. E toda vez que a gente cria esse main.go, basicamente, automaticamente a gente tem que gerar essa função aqui chamada main. Então, toda vez a gente faz essa função main aqui, independente da aplicação que a gente esteja desenvolvendo. E dentro dessa função main, a gente vai inserir todas as funções que a gente vai utilizar. Então, toda a parte do desenvolvimento vai estar aqui dentro. Então, a gente vai puxar o import que a gente fez do FMT. Então, FMT aqui, por exemplo. Logo em seguida, a gente usa o ponto. Esse ponto significa que a gente está puxando uma função que está dentro do FMT. Então, aqui a gente consegue ver diversas funções que estão aqui dentro. E a gente consegue ver toda a documentação também. Se a gente entrar na documentação desse FMT, a gente consegue ver isso. E a gente vai usar a função println. Aqui a gente consegue ver que está completando automaticamente por conta do Copilot, mas não tem problema, é só para a gente conseguir entender como que vai ser. Então, aqui eu estou dando println, e dentro do println, a gente vai inserir o argumento que a gente quer que apareça na tela. Então, por exemplo, a gente vai digitar o Hello Go. Beleza, depois que a gente desenvolveu todo o nosso primeiro projeto, a gente vai entrar dentro do terminal agora. Então, eu estou entrando aqui dentro da pasta. Vou apagar aqui. Bom, dentro dessa pasta que eu estou agora dentro do meu terminal, a gente consegue ver que tem o main.go, que é o nosso arquivo. E se a gente rodar o comando go1 main.go, a gente já vai ter o retorno da resposta da nossa aplicação. Então, esse primeiro projeto é bem básico para a gente poder ver um pouquinho sobre Go. Logo em seguida, eu vou explicar essa questão de variáveis, constante. A gente vai conseguir desenvolver algo um pouquinho mais complexo, mas antes de qualquer linguagem que a gente inicia, geralmente a gente dá o nosso Hello World. E como é em Go, a gente fez diferente, a gente deu o nosso Hello Go. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aí embaixo, comenta. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma coisa para melhorar, pode comentar também, que eu agradeço muito e vai ajudar bastante.